Caião, Ah, nem o inferno escapa ao amor de Deus. é. Não é isso? Você leu Não, sobre isso agora? nem a morte, nem o inferno. É. O que você acha dessa afirmativa, Caio? Eu creio nela, eu é que fiz, né? Eu acabei de fazer pregando aqui. Aham. E é interessante é que isso faz parte também da minha tese de ordenação ao ministério presbiteriano, aos 20 anos de idade, quando eu escrevi a tese. E um dos textos, objeto de exame, de exegese, naquela tese era esse, de 1 Pedro, capítulo 3, esse que eu acabei de ler, Você leu agora. o qual foi e pregou aos espíritos em prisão. Porque a tese teológica, acadêmica, a interpretação, era que ele foi mesmo, está inclusive no credo apostólico, desceu ao Hades, não tem essa expressão? No credo apostólico, você na Igreja Católica. Da Igreja Católica crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Aí vai contando a história. Isso. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado. Desceu ao... Subiu, Não, desceu ao Hades primeiro. desceu, Depois é que ele subiu ao céu. ressuscitou o terceiro dia, está sentado Mas à ele direita. desce ao Hades primeiro. Sim. Então está no credo apostólico. E de modo que os acadêmicos, quase sempre, a história inteira da igreja, não podiam conceber essa descida ao Hades, a não ser para declarar mesmo a vitória dele sobre o inferno, mas deixar todo mundo lá, né? Então, uma vitória sobre o inferno que não tira ninguém do inferno, não venceu nada. Nada. Não venceu nada. Que vitória é essa? É o quê? É a expressão sádica mais cósmica que se possa imaginar? Um salvador que vai no inferno para fazer xixi na cabeça dos condenados? Ou que entra lá só para gritar, Pra zombar. viu? Uma espécie de salvador Donald Trump que vai fazer bullying no inferno. Sei, cara. Foi lá fazer bullying com os caras. Então o que ele foi fazer no inferno? Foi só dizer, olha só, olha aqui, ó, mostrar o tamanho do crossfit dele? Não. A primeira vez que eu li aquele livro, aquele texto em Pedro, eu me alegrei no espírito. Porque para mim aquilo não era um texto de condenação. Era um texto de misericórdia. Ele, quando subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro. Isso é fantástico. Porque ele mergulha no cativeiro e leva o cativeiro cativo com ele. Cativo da graça. Nesse sentido. Claro. Lindo. E diz os quais, aqueles para os quais ele pregou, eram espíritos que estavam em cadeias desde os dias de Noé. Era aquela geração que tinha rejeitado todo o anúncio de boa nova e tinha sido sepultada pela calamidade, cujos espíritos entraram numa dimensão, entraram no Hades, entraram na experiência da desesperança, do não sentido, os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé enquanto se construía a arca. A esses, ele, morto, uma vez e para sempre, todavia desceu e pregou. E a declaração dessa pregação é uma declaração de vitória libertadora.
Ele vai para evangelizar os espíritos em prisão. Evangelizomai. Vai e proclama a boa nova. Que proclamação de boa nova é essa? Que dissesse, ou que diria apenas, olha, em alguma outra dimensão milhões serão salvos, mas vocês estão ferrados, eu vim aqui dizer isso. Glória a Deus. Só se fosse um Jesus colega de Satanás. Só se Cristo fosse o diabo. Do contrário, a morte e o inferno, como diz o Apocalipse, eu acho que eu cito muito esse texto aqui do Lago de Fogo. Sim, Caio. Mas eu não tenho lido, eu ando com preguiça de ler. Para mim parece tão óbvio, mas é só para mim, né? A maioria não conhece as coisas. Mas aqui em Apocalipse, no capítulo 20, se diz aqui no verso 14, começando no verso 13: deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e a lei entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Julgados é uma expressão de se deu a eles autocompreensão, cada um entendeu. É dia de luz. Quando diz julgados, não está dizendo que o resultado disso é condenação e danação. Quando diz julgados, se diz que cada um passou por um crivo, e o crivo deixa você se enxergar. Quando você é genuinamente julgado, você se enxerga, a menos que você seja um indivíduo tomado da mais profunda psicopatologia. Do contrário, o julgamento é revelação. O julgamento é luz. Então, esses seres todos ganharam e tomaram consciência de quem eles foram ou de quem eles não foram. E aí se conclui dizendo, então, depois dessa luz, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. Esse negócio todo entrou em estado de extinção. O diabo, o sedutor deles, o diabo, verso 10, o sedutor deles foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde também se encontram não só a besta, como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, chega esse outro momento em que a morte e o inferno deixam de ser um ambiente para quem quer que seja. A morte e o inferno são lançados para dentro do lago de fogo e tudo morre. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, aonde tudo morre. Tudo entra em extinção. De modo que o que não seja manifestação que o indivíduo assuma para si no julgamento da luz, que traz consciência de si, consciência do amor de Deus, tudo aquilo que não seja salvo por essa declaração, cai e mergulha no estado de extinção, de não ser, de não existência. De modo que o nosso querido Marrom, enquanto eu respondia sobre a ida de Jesus ao inferno, ele voltou salvo de lá. Isso, deixou tudo que sobrava de si no lago de deixou, fogo. foi tudo para o lago de fogo. Rapaz, foi para uma região, como Jesus chamou, foi para um lugar escuso. Verdade. Coisas de um programa ao vivo, né? Coisa. E não trouxe cativo aquele cativeiro, graças a Deus, que é o importante, né, irmão? Deixa ele lá. As coisas velhas se passaram. Desde que tudo se fez novo. Exatamente. Desde que tu és o bom perfume de Cristo Jesus. Amém, irmão. Mas Marrom olha para trás e fala, estou na Nova Jerusalém agora.
igreja.